Olá, bem-vindo a mais uma aula de patologia. Hoje vamos falar um pouco de microscopia, destacando os aspectos histológicos das neoplasias malignas. Na primeira lâmina, vamos falar um pouco sobre o carcinoma basocelular. Aqui nós temos um fragmento histológico de pele, representado pela epiderme, com essa coloração mais basofílica aqui na periferia, e a derme, uma coloração mais eosinofílica aqui na profundidade. O que a gente pode encontrar é uma massa de coloração mais basofílica crescendo entre o espaço epiderme e derme. Essa massa mais basofílica apresenta, a gente pode observar já nesse aumento, apresenta áreas aqui de coloração mais eosinofílica, que podem ser representadas por material necrótico nessa região. E o que a gente encontra aqui com uma massa mais basofílica, colocando em maior aumento, a gente pode observar que a presença de inúmeras células de citoplasma escasso e com um núcleo bem basofílico. Essas células apresentam uma característica morfológica de fusiforme, arredondada, dispostas em feixes, um pouco desorganizadas. A gente pode encontrar nessa massa celular inúmeras figuras de mitose, representando muito bem o comportamento desse tipo. Essa organização celular, aparentemente, é uma organização celular que está com alta taxa proliferativa. Passeando, a gente pode encontrar aquelas áreas de necrose tecidual, que a gente tem uma destruição tecidual somente com restos nucleares. E na periferia a gente encontra uma organização dessas células de maneira empaliçada, uma célula do lado da outra, que a gente pode observar isso nitidamente. A periferia desses ninhos celulares era composta por células organizadas paralelamente ou empaliçadas. O que a gente encontra aqui é um padrão celular muito semelhante ao que a gente encontraria na camada mais superficial da epiderme, que é o que a gente chama de camada basal. Então, aqui a gente tem, na histologia da camada basal, uma organização celular que tende a ficar empaliçada. O que a gente está vendo naquela nova massa celular crescendo é o mesmo padrão. Daí, o nome que a gente dá para esse tipo de lesão, um carcinoma basocelular. As células são semelhantes à camada basal da epiderme. O que a gente está encontrando aqui é um crescimento celular oriundo da epiderme e invadindo a derme, apresentando inúmeras áreas de necrose, inúmeras figuras de mitose, células de núcleos pleomórficos com acentuada anisocariose, achados compatíveis com um tumor maligno. Daí o nome que a gente pode dar para essa lesão, carcinoma basocelular. A gente pode observar também a presença de ninhos isolados de célula, outra característica de um tumor maligno, a sua capacidade de invasão do estroma adjacente. Associado à presença desse tumor, a gente vai também poder encontrar na periferia, principalmente, a presença de infiltrado inflamatório em padrão mononuclear, principalmente composto por linfócitos e macrófagos. Então, isso aqui é um fragmento histológico de pele apresentando uma neoplasia comum da epiderme, conhecida como carcinoma basocelular. Agora vamos falar um pouco sobre o adenocarcinoma de mama, o adenocarcinoma mamário. Esse daqui é mais um fragmento histológico retirado da mama. A gente vai poder observar que praticamente todo o fragmento histológico está comprometido. A gente observa na periferia ainda a presença de tecido adiposo e aqui nessa pequena região a gente vai poder encontrar alguma preservação histológica da glândula mamária. Colocando em maior aumento então nessa região, nós vamos poder encontrar a constituição de uma glândula mamária aparentemente normal. Glândula mamária é composta por estruturas glandulares, ducto-acinares, sustentadas por um tecido conjuntivo colagenoso. Aqui a gente pode observar a estrutura aparentemente de um ducto normal da glândula mamária. Entretanto, a maioria do tecido ele apresenta alterações, principalmente caracterizada por formações celulares dispostas em ninhos distribuídos difusamente pelo tecido. Esses ninhos celulares
eles são caracterizados principalmente por células em um padrão mais basofílico, em que a gente pode encontrar alterações nucleares, principalmente relacionadas ao aumento de volume do núcleo, a anisocariose, a presença de pleomorfismo, principalmente nuclear, cada núcleo apresenta em uma forma distinta. A gente pode encontrar também a presença de células binucleadas. Os núcleos dessas células apresentam uma acentuada evidenciação nucleolar, um nucleolo mais evidente do que o normal. E, além disso tudo, a gente pode observar também que essas células não apresentam um arranjo glandular típico. Elas formam ninhos. Esses ninhos eles tendem a ser cada vez mais isolados na glândula mamária. Por vezes, a gente encontra uma tentativa de formação de estruturas glandulares onde as células vão se organizando ao redor de uma luz central. Mas, normalmente, o que a gente encontra são ninhos celulares de células bem atípicas. Além disso, a gente pode também encontrar uma elevada presença de figuras de mitose nesses arranjos celulares. Essas figuras de mitose, por vezes, são atípicas. Essas figuras de mitose atípicas estão relacionadas principalmente a uma divisão errônea do material genético dessas células. Essas características são compatíveis com células neoplásicas e, devido a essa característica de invasão, a gente pode determinar que sim, isso aqui são células neoplásicas malignas. Um evento importantíssimo que a gente pode encontrar é a presença dessas células neoplásicas no interior de vasos. A gente pode encontrar essas estruturas aqui, delimitadas por esse espaço translúcido, que na verdade é a luz vascular. Então aqui a gente encontra a presença dessas células neoplásicas no interior da luz vascular, caracterizando o evento que nós chamamos como êmbolo neoplásico. Então aqui a gente encontra realmente células neoplásicas invadindo o tecido, caindo na circulação. Todos esses achados são compatíveis com um tumor maligno. Esse tumor maligno de origem epitelial nos permite caracterizar essa lesão como um adenocarcinoma. Um adenocarcinoma encontrado na mama, nós podemos chamar de um adenocarcinoma mamário. A característica de invasão permite alterações estruturais no tecido conjuntivo que influencia muito na infiltração de células de defesa. Então, a gente pode observar a presença de muitas células de defesa nessa região. É claro que existem outros fatores que influenciam nessa infiltração, a presença dessas células atípicas, a presença de proteínas atípicas nesse tecido sendo produzido, favorece essa infiltração celular. O que a gente pode encontrar aqui, histomorfologicamente, o que a gente pode caracterizar é um infiltrado inflamatório difuso, predominantemente composto por mononucleares, linfócitos e macrófagos. Então, o que a gente está vendo aqui nessa imagem é uma figura histológica de um adenocarcinoma mamário. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.